Pronto. Meus queridos, aceitem a paz do Senhor. Vocês estão felizes? Digam glória a Deus. Mas dá um glória a Deus mais animado, gente. Glória a Deus. Que bom poder voltar à ADVEC São Paulo e participar com vocês essa noite deste culto maravilhoso, quando eu tenho a alegria de rever, obrigado, o querido pastor Henrique Bravo, que não é nada bravo, é calmo, gente boa. Que Deus continue abençoando ele e a sua querida esposa, a pastora Aline, esse casal que sempre nos recebe aqui com muita amabilidade, revendo os amigos, pastor Oséias, dentre tantos outros amigos aqui. Sintam-se abraçados. E eu estou ainda no mês de fevereiro, é a primeira vez no ano de 2025 que eu estou retornando aqui, então não está tarde para eu felicitar a vocês um 2025 de muita bênção e de prosperidade. Lutas temos, mas o Senhor sempre será conosco, né? Quantos acreditam nisso? Diga glória a Deus. Que bom estarmos em união para recebermos a palavra de Deus. Eu tenho uma palavra de Deus que está pulsando no meu coração e eu quero compartilhar com vocês. Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, o versículo é o de número 46. Enquanto você está procurando, eu quero aqui apresentar para vocês que saiu do forno agora o meu novo livro, que tem por título Vai Nesta Tua Força. Neste livro eu falo sobre a história inspiradora de Gideão e eu trago algumas chaves de Deus para você, falando como sair do ostracismo, de uma vida sem relevância, para chegar ao ponto determinado da promessa, para que você viva os benefícios de Deus para a sua vida. Esse livro tem impactado muitas vidas, tem sido bênção. Primeiro Deus ministrou ao meu coração e eu quero compartilhar e estou repartindo através da literatura. E quando nós praticamos a literatura, nós não ficamos refém da falta de informação. E eu trago chaves aqui que vai mudar toda a sua vida, tá bom? No final, acho que ali perto do café, o pastor já disponibilizou para a gente uma mesinha, alguma coisa ali na livraria, e procure lá, estará lá o nosso livro e você pode abençoar. Aproveita aí que já está chegando o Dia das Mulheres, os irmãos aí, os homens, comprem, deem de presente, e se as mulheres também quiserem se presentear, fiquem à vontade, tá bom? 10 de Marcos, capítulo 10, versículo de número 46, gente, quem achou diga amém. Amém. Diz assim: e eles chegaram a Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos, indo Bartimeu, cego, filho de Timeu, que estava sentado ao lado da estrada, mendigando. Ele, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos mandaram que ele se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, parando, ordenou que ele fosse chamado. E eles chamaram o homem cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Ele, lançando-se, descia a sua capa, levantou-se e foi até Jesus. Jesus, respondendo, disse-lhe: o que queres que eu te faça? E o homem cego lhe disse: Senhor, que eu receba a minha visão. E Jesus lhe disse: vai no teu caminho, a tua fé te salvou. Ele imediatamente recebeu a visão e seguiu a Jesus pelo caminho. E você diz amém. Amém. Diga comigo, diga: o cego, não está fraco, diga forte, diga: o cego que via. Diga de novo, diga: o cego que via. Você pode levantar as duas mãos assim bem alto, assim. Isso, se livre de qualquer empecilho. Levante bem alto as duas mãos. Repita bem forte comigo, diga: Deus, eu estou à disposição para ouvir tudo o que preciso e não o que quero. Fala com a minha alma, porque a tua palavra edifica, exorta e consola. Em nome de Jesus,
Amém. Queridos, eu passei o dia meditando sobre este texto e o Espírito Santo ministrou algumas verdades ao meu coração que eu penso ser base da nossa ministração essa noite, a partir da história do cego chamado Bartimeu. Bartimeu, que a tradução fala que este é o filho da honra. A tradução de seu nome significa aquele que é filho de Timeu, filho da honra, mas que vive em desonra. E há alguns contratempos na história desse rapaz, até porque Jesus vai para a cidade de Jericó. Esse é o último milagre do seu ministério. Jesus está indo de Jericó para Jerusalém e ele vai para cumprir toda a promessa do Pai, pois ele tinha uma agenda, e esta agenda não era uma agenda humana, esta agenda era a agenda do Pai. Jesus vai sair de Jericó para Jerusalém. Mateus também fala sobre os dois cegos de Jericó, e alguém pode pensar que há aí uma divergência entre Mateus e Marcos, porque enquanto Mateus fala de dois cegos, Marcos fala de um cego só. Um fala que um estava na entrada e o outro fala que o outro estava na saída. Na verdade, a história geográfica conta-nos que nos dias de Jesus, Jericó havia sido dividida por duas cidades, que era uma só, mas uma era a Jericó velha, da qual havia ficado as ruínas, a Jericó em que os muros desabaram, o povo de Israel invadiu e entrou cantando ao Senhor por conta de uma grande vitória que Deus deu ao seu povo e a Josué. As muralhas de Jericó que caíram. Os judeus dos dias de Jesus tinham um preconceito muito grande com relação à cidade antiga de Jericó, porque a cidade de Jericó antiga, ela era tida como uma cidade maldita, cidade dos amaldiçoados, cidade da qual o próprio Deus decidiu pesar a mão sobre eles, e aqueles que estavam ainda nas ruínas viviam debaixo de uma grande pressão. Depois, Herodes, o grande tetrarca, ele constrói para si, na Jericó nova, um grande palácio, um anfiteatro. Jericó que ficou conhecida pela sua pujança, pela sua grandeza. Esta Jericó, então, que tornou-se o ápice daqueles dias em que todos os que passavam por ali viam as belezas e a grandeza instalada, feita e construída pelas mãos de Herodes. Então, quem saía da cidade velha, naturalmente entrava à cidade nova, tudo junto, dentro de um grande conglomerado. Então, o que Mateus está querendo dizer é exatamente isso. Um estava na saída e o outro estava na entrada, um próximo da cidade velha e o outro próximo da cidade nova. Esse trecho de Jesus passando por esta região traz-nos a reflexão, porque Jesus está envolvido com os seus discípulos, ele tem uma missão para cumprir, ele precisa ir para o Calvário, ele vai entrar em Jerusalém. Jesus, numa certa ocasião, contou uma parábola falando sobre o bom samaritano que fazia o caminho inverso, saía de Jerusalém e descia para Jericó. Mas agora, naquele dia, realmente não era uma parábola, era algo que existia, que estava acontecendo. Jesus ia sair de Jericó para subir a estrada onde ficavam ladrões, salteadores, e que ele subiria a ladeira para chegar a Jerusalém. E ele precisa chegar
em Jerusalém. O fato é que naquela região o texto vai destacar um cego. Existem dois, mas eu quero mencionar apenas o cego Bartimeu, porque em contrapartida, enquanto estamos falando sobre o cego Bartimeu, existem já outras lições antes deste cego que Jesus vem dando aos discípulos e eles não conseguem enxergar absolutamente nada. Jesus está há 3 anos com os seus discípulos, andando com eles, discipulando eles, pregando para eles. Pedro, com o seu temperamento colérico, Pedro, que tem muita força e ímpeto na sua fala, trouxe a Jesus uma revelação fortíssima. Há alguns dias atrás, quando Jesus perguntou: quem dentre vocês pode responder o que dizem os homens a respeito de mim? E Pedro, com muita autoridade, na revelação do Espírito Santo, olhou para Jesus e disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Só que esse mesmo Pedro acaba se contradizendo, porque este mesmo Pedro não esperava que o Jesus que estava com eles há alguns anos, pregando, manifestando o reino, perdoando pecados, entrando em cidades gentílicas, sentando e assentando-se com pecadores, comendo com os fariseus, comendo com os que eram chamados os cobradores de impostos, como no caso de Zaqueu, os publicanos. Não entendiam eles a grandeza do que viria a ser o reino. Na verdade, eu devo dizer a vocês que o mais cegos de todos aqui, podemos nem considerar o cego Bartimeu, porque o cego Bartimeu, mesmo sendo cego de sua visão, espiritualmente, ele já ouvia falar sobre quem era o Messias, e ele sabia qual era a rota do Messias, aonde o Messias chegaria pelas profecias. E uma das grandes identidades de Jesus, profetizadas por tantos profetas, dentre eles o que se destaca é o profeta Jeremias e o profeta Isaías. A identidade do Messias era abrir olhos de cegos. Jeremias falou sobre isso e Isaías também dá um ênfase nesta profecia, a identidade messiânica, porque naqueles dias haviam muitos outros curandeiros. Aliás, haviam outros também que eram chamados de Jesus. Devo dizer a vocês que o nome Jesus era um nome simples que qualquer um na região poderia ter. Por exemplo, Barrabás também se chamava Jesus. Todos os que estavam ali à volta conheciam também Barrabás e entre outros Jesus, que também eram curandeiros. Na verdade, Jesus vem para desmistificar tudo aquilo que estava na cabeça dos judeus, porque era uma época em que o governo de Roma havia assaltado os ombros e pesado os pés sobre Israel com impostos altíssimos, demandando muitas obrigações, e o povo estava cansado da pressão. O povo estava cansado porque Anás e Caifás não faziam absolutamente nada. Pôncio Pilato também não se manifestava para resolver esses problemas. Havia mais uma política da boa vizinhança, e a repressão contra todos os judeus era de forma demasiada. E quem é que eles esperavam? Eles esperavam um governo, eles esperavam alguém que viesse com ímpeto, com grande força, alguém que viesse resolver os problemas de saneamento básico de Israel, alguém que viesse calçar as ruas de Jerusalém, alguém que viesse com um reino poderoso, que fosse respeitado. Mas Jesus logo falou: meu reino não é deste mundo. Eu não vim para cuidar das coisas terrenas, eu vim para resgatar as ovelhas perdidas da casa de meu Pai. Se o Filho do Homem vos libertar,
verdadeiramente sereis livres. Esta era a proposta de Jesus. E os discípulos estavam andando com Jesus, mas a única coisa que eles menos aceitariam era de ver um Jesus pendurado na cruz, na condição de um esquema, ou talvez na condição de um preso que sofresse toda a dor emblemática do castigo romano, pois na cabeça deles, Jesus como rei deveria sempre triunfar. Jesus como rei deveria sempre estar acima dos poderes daqueles homens que se achavam ter ou ser alguma coisa. E Jesus não estava preocupado com isso. Tal fato é que na entrada triunfal de Jerusalém, Jesus desmistifica absolutamente tudo, porque nos dias em que Jesus entrou na cidade ou em Jerusalém, e ele monta um jumentinho, desmistifica toda a aparelhagem do que viria a ser um rei entrando dentro de uma cidade. Naqueles dias as grandes autoridades, como Nicodemos, como José de Arimateia, como o centurião, como os poderosos, o carro mais poderoso de um homem a entrar na cidade, a cavalaria do rei, era através de cavalos. E aí vem Jesus para entrar em Jerusalém e chama 2 discípulos dizendo: ei, eu preciso de um carro para entrar. E que carro que o senhor vai entrar? O senhor já tem seus cavalos? Não. O senhor vai procurar o quê? Aí Jesus disse: vai lá em Betfagé, perto do Monte das Oliveiras, e eu já tenho o meu carro que eu vou entrar. Que carro que é? Tem 2 jumentinhos lá, o pequeno e o grande. Você solta eles, porque o rei vai entrar. Era totalmente diferente. O reino de Jesus não era um reino político. O reino de Jesus era manifestar a humildade e trazer a grandeza. E os discípulos nunca conseguiram entender. E Jesus agora vai quebrar todo esse paradigma, vai quebrar todo esse protocolo, ensinando a partir da lição da cura de um cego. Eu disse para vocês que o cego Bartimeu, que é aquele que é o filho da honra, mas está em desonra, ele vai nos dar uma lição fantástica, porque ele não vê com olhos físicos, mas a Bíblia diz que a fé, ela não vem por ver, a fé vem pelo ouvir. É por isso que nós estamos aqui nesta noite. Diga para quem está do seu lado, diga: bem-aventurado é você, diga aí, que ouve a palavra. Diga aí, bem-aventurado é você que ouve a palavra. E eu fico pensando comigo que um cego, alguns discutem da possibilidade de Bartimeu ter nascido cego. Outros discutem da possibilidade de Bartimeu ter ficado cego ao longo da sua vida. O fato é que mesmo cego fisicamente, ele tem uma audição perfeita para guardar todas as profecias. E ele sabe que aquele homem que estava diante das profecias de Jeremias, aquele homem que havia sido profetizado pela boca de Isaías, que era o Cristo de Deus, que vinha inaugurar não um reino físico, mas um reino espiritual, pudesse talvez passar pela região de Jericó. E ele está com os ouvidos abertos, seus olhos físicos estão fechados, mas os seus olhos espirituais estão abertos. E aqui eu quero me encaixar na condição de Bartimeu. Bartimeu é um debilitado. Bartimeu, ele não tem uma visão física, mas ele tem a plenitude do que é entender a grandeza da graça. Eu preciso dizer, porque estou num auditório de domésticos na fé,
e eu quero conclamar a sua atenção. Nós estamos exatamente vivendo a crise dos dias hoje, em que chamamos da massa evangélica, que se comporta diferente de Bartimeu. São pessoas que estão cegas no espírito, estão diferentes de Bartimeu. Eles até veem. Na verdade, nós por vezes nos parecemos mais com os discípulos do que com Bartimeu. Pense nisso. Os discípulos que tinham visão física, Bartimeu tinha visão espiritual. Quem aqui deveria ter tido visão espiritual? Ora, quem andou com Jesus, quem comeu com Jesus, quem bebeu com Jesus, quem passou perseguição com Jesus. Mas na cabeça deles, eles estavam tão desconvertidos, eles estavam pensando tanto no reino deste mundo, que não conseguia entender que o Cristo de Deus tinha vindo para cumprir uma agenda espiritual. Enquanto isso, alguém que nunca tinha comido com Jesus, alguém que nunca tinha sentado na mesa com Jesus, alguém que nunca tinha tido visão física, mas no seu coração uma visão espiritual, e ele sabia: se ele passar aqui, se ele passar por aqui, e eu tiver a oportunidade de falar com ele, Jesus passaria ali. E eu devo dizer para vocês que o interesse de Bartimeu não era só vê-lo fisicamente. O interesse de Bartimeu era vê-lo para segui-lo. Porque tem gente que é assim, vem para a igreja só para receber a bênção, e depois que recebe, nunca mais ele pisa os pés aqui. Ele vem por causa da campanha, e depois que ele recebe, nunca mais ele coloca os pés aqui. Por quê? Porque ele está de olho nas coisas materiais. Jesus tinha um problema com os discípulos. O problema dos discípulos era pensar que o reino do Messias era neste mundo, mas tinha um cego dando lição, e Jesus querendo ensinar para eles, dizendo: ei, abram os olhos espirituais. O Filho do Homem será entregue, o Filho do Homem será levado aos malfeitores. E isso não quer dizer que o Filho do Homem vai perder, porque a maior vitória de Jesus não era andar nas ruas de Jerusalém sem ser atacado. A maior vitória de Jesus era ser cuspido, traído, machucado, vituperado, porque sem crucificação não haveria perdão de pecados. Sem crucificação, olhe para cá, sem crucificação não haveria vida eterna. Deus te trouxe hoje aqui dizendo para você: eu posso abrir os seus olhos físicos. Olhe para cá neste culto da vitória. Deus está dizendo para você: eu posso te dar uma casa, eu posso te dar um carro. Deus pode, pastor? Deus pode. Deus pode te dar uma promoção. Deus pode? Pode. Posso te dar um casamento? Deus pode? Pode. Deus pode te fazer viajar para outro país, te ajudar na tua formação acadêmica. Ele pode todas as coisas, mas se Ele não fizer absolutamente nada disso, o fato de você ter crido nas promessas, o fato de ter sido salvo pelo sangue do Cordeiro, o fato de ter tido seus pecados perdoados, o fato de ter direito à vida eterna, o fato de ter a ação de Deus liberada para você no mundo espiritual, a espada do Espírito, o capacete da salvação, já faz você diferente do mundo. Ei, eu preciso dizer algo para você: não venha para a igreja apenas por coisas desta terra. Eu queria que você sacudisse em quem está do teu lado aí, se pudesse, diga para ele, diga: tenha um coração, diga aí, de Bartimeu, e
e não o coração dos discípulos. O coração dos discípulos é daqueles que querem apenas a comida, é daqueles que querem um Jesus que não seja vituperado. Mas o coração de Bartimeu, ele quer o Cristo da salvação, o Cristo da promessa, o Cristo que perdoa pecados. Eu quero saber, cadê os adoradores do Cristo? Aleluia! Aleluia! Jesus está passando em Jericó e ele tem uma revelação. Cego com revelação. Repita comigo isso, porque isso é fantástico. Diga, um cego fisicamente com revelação. Diga aí, discípulos que vêm sem revelação. É melhor estar doente com revelação, desempregado com revelação, com a porta fechada, mas com revelação. Porque está cheio de gente assim, ó, todo durinho, engomadinho, mas sem revelação. E sem revelação qualquer coisa faz você desviar. Sem revelação, bateu o pé, quer ir embora, fez cara feia, já quer partir para a briga. É sem revelação, porque o plano dele é apenas superficial. Mas quem tem revelação tem céu aberto na cabeça. Ele tem tanta revelação que a Bíblia diz que Jesus está entrando em Jericó. E quando Jesus está entrando em Jericó, um alvoroço. Ele não vê, mas ele ouve. E aí ele está perguntando. E ele tem uma condição que não é favorável. Ele, por ser cego, naqueles dias, quem mendigava, que eram, na verdade, a maioria, os cegos que não tinham uma ajuda do Estado, era apenas uma capa que lhe provia o recurso e o direito de esmolar, e talvez naquela capa mesmo, sobre ela ele se deitava à noite para dormir. Ele estava à beira da estrada. E Jesus vai passar exatamente lá, porque a graça alcança sempre os desfavorecidos. É Jesus que vai atrás de nós. Se Jesus não fosse atrás de mim, nem na calçada dessa igreja eu passava. Se Jesus não fosse atrás de você, você não estava aqui. Diga para quem está do teu lado aí, diga, a tua sorte foi que Jesus entrou na tua Jericó. Diga aí, diga aí. Diga aí, a tua Jericó cheia de ruínas, a tua Jericó cheia de problemas. Eu tenho uma notícia para te dar. Se Jesus ainda não entrou na tua Jericó, até o final desse culto ele vai entrar na tua Jericó para fazer uma visita. Você pode profetizar para quem está do teu lado aí, diga, vai ter uma visita do mestre na tua Jericó. Diga aí, pastor, mas a minha Jericó está cheia de ruínas. Vai ter visita. Pastor, mas eu trago traumas do passado da minha Jericó. Mas vai ter visita. Pastor, mas eu estou agoniado pela decepção que eu passei. Porque Jericó traz ruins histórias, mas é o lugar que Jesus decide passar. E ele está sentado à beira do caminho. Ele está desprezado. Ele está lá para esmolar. Ele está lá para pedir. E para ele era um prato cheio. Porque como mendigo, ele naturalmente sabia que estava vindo uma grande multidão. É a oportunidade dele pedir. E ele pergunta, quem é que está vindo? Porque ele não vê, ele é cego. E alguém diz para ele assim, ó, olhe só, olhe que revelação. Quem vem aí é Jesus, o Nazareno. A multidão também está cega. A multidão está cega espiritualmente. Disseram para ele, quem vem aí? Porque eu disse para vocês que haviam muitos Jesus. Eram muitos, eram vários. E destacar Jesus, o Nazareno, é porque ele ia vir
de Nazaré. Vocês se lembram daquela conversa com Filipe e Natanael, quando perguntou: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque de Nazaré só vinha ladrão. Mas quando disseram para Bartimeu que quem está vindo é o Nazareno, ele tinha tanta visão no coração sobre quem está vindo, que ele disse: nem de Nazareno eu posso chamá-lo. Eu vou chamá-lo pelo que ele é. Oh, glória a Deus. Diga para quem está do teu lado, diga: nunca julgue a intimidade de alguém que conhece Deus de perto. Não, você não pegou. Se você pegou, pelo amor de Deus, dá um toque em quem está do teu lado. Diga: quem tem a graça de conhecer Jesus pela revelação da palavra, vê coisas que a terra não vê. Quem tem a graça de conhecer os mistérios, deixa eu dizer algo aqui. Quem é carnal só vê um ajuntamento de pessoas aqui na Rua dos Trilhos. Mas quem é espiritual está vendo um ajuntamento de pessoas e miríades de anjos aqui dentro trabalhando. Diga para quem está do teu lado aí, diga: você prefere ficar do lado de quem? Do lado de Bartimeu ou do lado da multidão? Diga para ele aí, pergunta para ele, diga: a multidão não vê nada. A multidão é do oba-oba. A multidão nem sabe para quem grita. A multidão uma hora grita hosana e outra hora grita apedreja. Mas quem tem revelação não cai em qualquer estrada. Olhe para cá. Ele está sentado na beira do caminho. E ele diz assim, ó: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os discípulos e quem estava no meio da multidão, que sabia que o preconceito judaico contra gente cega, porque na concepção das pessoas, cegos eram malditos pelo pecado, ou talvez pelo pecado dos seus pais, disseram para ele assim, ó: cala a boca, que ele não vai te ouvir. Aí a Bíblia diz: e quanto mais falavam para ele calar, eu penso que ele pensava consigo assim: vocês estão mandando eu calar porque vocês são mais cegos do que eu, só que eu tive revelação. Diga para quem está do teu lado, diga: ninguém consegue calar quem recebeu uma revelação. Não, você não está aqui, porque se você estivesse aqui, você tinha pelo menos conversado com esse irmão que está do teu lado. Diga para ele, diga: quando o céu te revelar alguma coisa, diga aí, quando a promessa de Deus te revelar alguma coisa, profetiza para ele, diga: não se vença, não se deixe vencer por quem não viu nada. Está cheio de gente que anda do nosso lado e não entende o que a gente consegue enxergar, porque eles só enxergam por vista, e quem enxerga por fé vê outra dimensão. Quem enxerga por vista vê problema, dificuldade, porta aberta. Eles estão olhando para o cego dizendo assim, ó: cala a boca, para de incomodar. E ele está dizendo consigo assim: eu agora que vou clamar, porque eu tive uma revelação, eu vi o que vocês não viram. Deus me trouxe aqui para dizer, e eu vou falar. Eu preciso, na autoridade de Deus, pregar para você. Recebe essa palavra: para de dar satisfação para quem não viu o que você viu. Para de dar satisfação para quem não recebeu o que você recebeu. A tua vida vai atrasar se você começar a parar para dar atenção para quem não viu nada. Abre a boca e diz: eu vi o que ninguém viu.
pastor Henrique, e os discípulos ainda não tinham visto o quê? Nada. E o cara cego já tinha visto tudo. Jesus olhou e disse assim, ó: manda chamar. Quem é que está me chamando? É Bartimeu, é o cego. Perceba que a multidão não tem partido. Olhe para cá, você que gosta muito do oba-oba da multidão. Olhe para cá. Cuidado que multidão não tem partido. Uma hora ela grita hosana, outra hora ela grita crucifica-o. A mesma multidão que mandou ele calar a boca é a multidão que está dizendo: levanta, que ele te chama. Diga para quem está do lado, diga: é por isso que é bom ouvir só Jesus, porque Jesus não tem duas falas. Estou sentindo Deus aqui, hein? Pergunta para quem está do teu lado assim, disfarçadamente, para ele não ficar sem graça, baixinho, para ele não deixar o outro perceber que você também está perguntando. Pergunta para ele: e aí, tu está ouvindo quem? Jesus ou a multidão? Pergunta para quem está do teu lado aí, diga: será que a multidão não está te estragando? Diga aí, toca nele, diga: será que a multidão não está estragando o teu propósito? Será que ei, olha para cá que eu vim pregar. Será que a multidão não está estragando o teu casamento? Será que a multidão não está estragando o teu relacionamento? Será que a multidão não está estragando o teu ministério? Deus está dizendo: para de ouvir a multidão e ouve o que Jesus está te falando. Fantástico isso aqui, porque quando ele ficou sabendo que Jesus mandou chamá-lo, aí ele faz uma loucura pior. A Bíblia diz: e ouvindo chamá-lo, ele não precisa da ajuda de ninguém. Ele é cego, gente. Para levantar, no mínimo, um cego precisa de quê? Ajuda. Mas ele está tão empolgado que a Bíblia diz: e ouvindo-o chamar, largou a capa. Ou seja, o que lhe dava dinheiro era pouco, mas ajudava. Era pouco, mas o mantinha. E ele, sem a ajuda de ninguém, largou a capa, tateando, ele ó. Porque quando você começa a ouvir Jesus, você larga aquilo que aparenta ser benefício, mas ao invés de te mandar para frente, sempre te deixa no mesmo lugar. A capa para ele era boa, mas deixava ele num estado de estagnação. A capa para ele dava um lucro irrisório, mas o mantinha na miséria e na pobreza. Mas quando eu ouço Jesus, eu largo o que me segura e vou abraçar algo maior que eu ainda não abracei. Eu posso profetizar porque eu vim para profetizar? O céu está dizendo para você: larga a capa que te segura e vem depender da minha misericórdia, que ela é maior do que aquilo que parece te sustentar. Ei, se você está se sustentando em coisas passageiras, eu tenho uma palavra para te dar. Chegou a hora de se sustentar na promessa, porque governo passa, amigos passam, relacionamento passam, mas a promessa e a palavra de Deus jamais passará. Diga para quem está do teu lado, diga: quando a promessa, diga para ele, diga: quando a promessa fala mais alto, a gente joga a capa. Diga aí, joga a capa e avança na promessa. Toca em quem está do teu lado, me ajuda por favor. Diga para ele, diga: se você começou a ver, joga a capa
capa da razão e avança para abraçar a fé. Joga a capa da lógica e avança para abraçar a fé. Deus está te dizendo: põe o pé que eu boto o chão embaixo. Entra que eu vou. Alaxanderébia. Eu estou sentindo que está vindo uma providência de Deus aqui. Vocês acreditam em providência? Tem crente pentecostal aqui na DEVEC hoje? Será que tem? Eu queria que por um minuto você levantasse a mão agora, abrisse a tua boca e desse o glória a Deus mais alto que você puder, porque eu tenho uma palavra para dizer para você. Hoje a capa fica e você vai. Hoje o problema fica e você vai. A guerra fica e você vai. Tem gente aí deixando a capa. Tem gente aí deixando a capa. Ó, deixa eu ver quem está deixando a capa aí, ó. Deixa eu ver. Olha para quem está do teu lado aí, diga: eu decidi deixar essa capa aqui hoje. Diga aí. Essa capa me deu mais prejuízo do que lucro. Toca nele e fala: essa capa me deu mais prejuízo do que lucro. Essa capa fica e eu vou. Essa capa fica e eu vou. Deus está dizendo: a capa fica e você vem. A capa fica e você vem. A doença fica e você vem. A guerra fica e você vem. O demônio fica e você vai. Deixa eu dizer para vocês um negócio aqui rapidinho para a gente terminar. Jesus já tinha feito uma cura antes de entrar em Jericó, que foi uma cura pedagógica. Essa cura tinha sido uma cura que era uma lição para os discípulos. Tem tudo a ver. Você sabia que aquela lição, a lição da cura do cego de Betsaida. Vocês lembram do cego de Betsaida? Diferente do cego de Jericó. Quando Jesus se encontra com o cego de Betsaida, primeiro passo, Jesus manda ele se lavar no tanque. No tanque. Quando ele se lava no tanque, a Bíblia diz que primeiro Jesus cospe, faz o lodo, passa no olho dele, e aí ele, primeiro passo daquela cura, que é uma cura pedagógica, ele vê homens andando como árvores. Está embaçado. Jesus disse: você está vendo o quê? Ele disse: eu vejo o homem andando como árvores. Jesus disse: está errado esse negócio. Não está bom não. Você ainda não está bom não. Você precisa ver direito. Vai e te lava no tanque chamado enviado. A Bíblia diz que ele foi, lavou-se no tanque chamado enviado e voltou. E agora ele vê. Para cá. Aquela cura do cego de Betsaida, depois de algum tempo, passou pouco tempo, Jesus em Jericó cura o cego de Jericó. Diga para quem está do teu lado, diga: a cura do cego de Betsaida estava relacionado à vida de fé dos discípulos. Jesus estava dizendo assim, ó: vocês estão que nem o cego de Betsaida. Vocês estão compreendendo o evangelho por partes. Quem dera vocês entendessem o evangelho que nem o cego de Jericó. Papum! Tem gente, olhe para cá. Jesus teve um tratamento com os discípulos de 3 anos. Primeiro, eles tiveram que chegar. Jesus teve que discipular, depois curar, para depois eles o seguir. O cego Bartimeu não passou por nada disso, porque primeiro ele ouviu e ele já creu. Tem gente que entende rápido, mas tem gente que só chega depois.
O fogo já caiu, o varão já passou, está chegando a bênção apostólica, ele está com cara de ué. Olha para quem está do teu lado aí, diga para ele, pergunta para ele, pergunta para ela, diga, e você, diga aí, é o de Betsaida ou é o de Jericó? Pergunta aí, diga, você é o que chega depois ou é o que pega rápido? Porque num culto desse, me desculpa aqui, dá licença aqui, num culto desse, tem gente assim, ó, olha para mim, ó, tá assim, ó, contando as estrelas, contando os lustres, TDAH tá travando a mente dele, ele está aqui, ó, ele está desligado, mas tem gente que só soltou uma palavra, ele está, peguei, entendi, assimilei. Pega na mão de quem está do teu lado aí, pergunta para ele, diga, e aí, você é o de Betsaida ou você é o de Jericó? Diga aí, você é o de Betsaida. O de Betsaida tem que vir em doses homeopáticas. O de Betsaida, pastor, não pode nem trazer uma palavra muito poderosa, que ele fica assustado e diz, não vão mais naquela igreja não, pastor grita muito, fala muito, não tem nem lugar para estacionar meu carro. É de Betsaida, tem que ser em doses homeopáticas, papinha de neném da Nestlé, tem que ir devagarzinho, senão ele convulsiona. Mas quem é de Jericó é rápido, bateu aqui, ligou lá, bateu aqui, ligou lá. Ó glória, eu estou sentindo que eu não estou pregando para gente de Betsaida não, eu estou pregando para quem é de Jericó. Ei, vai largar a capa, é para largar, vou largar, é para dar glória, vou dar, é para marchar, eu vou marchar. Termino. A hora passa aqui que a gente nem vê, rapaz. Hein? Olha para cá que eu já termino. Tem 3 minutos. Quando Jesus chegou até ele, Jesus olhou e disse assim, ó, o que queres que eu te... Não, fale alto. O que queres que eu te... A minha Bíblia não tem essa versão, eu gosto da outra versão, que é a fala deles 2 vezes. Primeiro, a fala dele de Jesus a primeira vez é chamando Jesus daquilo que nem os discípulos chamaram, filho de Davi. Ele não tinha visto, gente, ele não via com a vista, mas via com o coração. Olha que lição esse século está dando nos discípulos. Ninguém tinha chamado de Jesus de filho de Davi, como ele chamou, e ele era o quê? Quando você puder, olhe para cá, quando você puder, vá numa livraria e compre um livro que se chama O Fator Melquisedeque. Você vai ver que uma mulher de uma outra cultura, que nunca conheceu Jesus sendo evangelizada, creu em Jesus, quando a sua cultura era uma cultura pagã. Tem gente que nunca foi na igreja, olhe para cá, e é mais crente do que eu e você. E conhece e confessa Jesus de maneira plena, e depois se entrega ao evangelho. É fantástico isso. Jesus olhou para ele e ele vai falar a segunda fala. Jesus disse assim, ó, o que queres que eu te faça? Aí ele responde, na outra tradução diz assim, ó, Rabone. Como é que ele, sendo um cego, tinha visto Jesus como filho de Davi e depois como mestre? Ele diz assim, ó, para terminar, Rabone, que eu veja. Aí Jesus fala assim, ó, a tua fé te curou? A tua fé o quê? Não, fale mais alto. A tua fé o quê?
Diga para quem está do teu lado, diga o problema, diga aí, o problema meu e seu é que a gente quer a fé só para curar, mas a verdadeira fé é a que salva. Não adianta ser curado se não for salvo. Não adianta receber bens materiais se não for salvo. Termino. Ele é tão salvo que Jesus diz assim, ó: vai em paz. Repita comigo, diga forte, diga vai. Não está fraco, diga vai em paz. A tua fé, grita, diga a tua fé. Salvou tanto, olhe para cá, que ele depois de salvo e depois de curado da visão, o que ele tinha que fazer? Ir para casa. Ele foi o único que falou: tô vendo, tô salvo, tu acha que eu vou para casa? Eu vou seguir ele. E vou terminar. E Jesus não está indo para baladinha não, tá? Jesus não está indo para Caná da Galileia para tomar vinho não, tá? Sabe para onde Jesus está indo? Para ser crucificado. Porque quem é salvo entra na água, mas entra no fogo também. Olha para quem está do teu lado aí. Eu vou pegar pesado mesmo. Pega na mão de quem está do teu lado aí e diga: você é salvo? Diga: você é salvo? Então deixe de ser frouxo. Você foi salvo para entrar em Jerusalém. Diga: Jerusalém vai ter fofoqueiro. Jerusalém da terra, Jerusalém, eu estou falando figuradamente. Jerusalém tem fofoqueiro, Jerusalém tem mentiroso, Jerusalém tem açoitador. Mas depois que passar por Jerusalém, tem a nova Jerusalém, que é o céu do Cordeiro. Fica de pé. Oremanda lá. Vem, meu filho, vem sem medo. Eu não posso terminar essa mensagem sem fazer apelo, pastor. Eu não posso. Porque tem Bartimeu aqui. Olha para cá, já vou terminar. Mas eu sei que seu coração está pegando fogo. Você está afastado da igreja, mas o seu coração ama Deus. Você está fora, você talvez nunca entrou numa igreja evangélica, mas você é leitor da Bíblia, e você hoje está dizendo: é isso que eu quero para mim. Eu quero entregar-me a Jesus, porque fisicamente eu estou debilitado, mas o meu coração já enxergou que a salvação é a minha cara. Eu não combino com outra coisa. Carnaval vai chegar aí, e eu tenho uma coisa para te falar: você não combina dançando. Você não combina com a Nenê da Vila Matilde, com a Gaviões. Você não combina com nenhuma dessas escolas. Você combina no mistério, dando glória, com a mão levantada. Oremarra. E eu quero perguntar: cadê a primeira pessoa que recebeu a visita de Jesus na sua Jericó? E hoje ele está dizendo: eu abro a tua visão e você vai ver coisa nova. Cadê a primeira pessoa? Não demora não. Eu quero que você tenha coragem de levantar sua mão, sair do seu lugar. Eu vou orar pela sua vida. Jesus perdoa os seus pecados. Pastor, eu estou caído, Ele te levanta. Eu estou desanimado, Ele te ajuda. Eu estou entristecido, Ele te alegra. Eu estou depressivo, Ele vai te curar. Cadê você? A primeira vida, aonde está você? Pastor, eu preciso hoje me encontrar com Ele. Eu preciso tomar a minha atitude. Se eu pudesse, eu descia daqui e puxava você pela mão, mas eu não posso fazer. Jesus está te esperando para viver algo novo. Cadê você? Sai do teu lugar agora e vem viver uma vida com Jesus, uma vida nova, uma vida diferenciada, uma vida transformada. Cadê você? A primeira vida onde está?
Onde está você? Eu sei que Jesus está te esperando. A igreja já está pronta para orar. E nós estamos aqui. Você não pode ir embora para a tua casa sem abraçar a salvação. Cadê você? Estou te esperando. Você está do lado de alguém aí, ó. Já está vindo. Vem! Vem chorando, minha filha. Vem! É a tua noite. É a tua noite. É a tua noite. Queria tanto receber a segunda vida. A segunda vida está aqui. Eu quero a terceira. Ele me atenderá, me colocará de pé. Tá vindo mais uma. Tá vindo. Vem. Tá vindo mais. Vem. Da minha visão. Eu preciso ver. Vem. Eu quero ver aquele que faz o milagre. Abra os meus olhos da minha visão. Eu preciso ver, eu quero ver aquele que faz o milagre. Já tem 1, 2, 3, 4, 5 vidas. Cadê a sexta? Você está aí, seu coração está pegando fogo. E você hoje precisa tomar essa atitude, porque Jesus está dizendo: você é meu e eu não te perco de vista. Cadê? Você está aí. Eu não posso me demorar, mas eu quero tanto que você venha. Jesus está te esperando. E Ele quer te dar um abraço, porque o seu lugar é nos céus de Deus. Cadê você? Vem, estou te esperando. Vem, pastor, eu parei, eu me afastei, eu caí, eu pequei, eu errei, mas eu não quero ficar assim. Eu quero viver um concerto com Deus, e eu quero viver uma vida nova. Aonde você está? É a tua noite. Por favor, não perca essa oportunidade. Você está com pensamentos suicidas, você está com pensamentos malignos na tua mente. Satanás mentiu para você, e o Espírito de Deus está dizendo: eu quero te transformar para uma vida nova. Vem, vem por favor. Jesus está te esperando. É um favor que você faz para a tua alma, e Ele está te dando essa oportunidade de viver coisas grandes. Oh glória a Deus. Oh glória a Deus. Nós vamos orar, mas eu sei que tem mais alguém que está resistente, e você está numa luta espiritual. Você está dizendo: se ele insistir mais um pouquinho eu venho. E eu vim aqui só por causa de você. Jesus me trouxe aqui só porque Ele te ama, e Ele não quer perder você de vista. Eu tenho uma notícia para te dar, que faz tempo que você não ouve. Você é especial para Deus, e Jesus quer te abraçar. Cadê você? Pastor, eu estou sem força e eu preciso de ajuda. Você quer vir, mas você está sem força. Levanta a sua mão assim, eu quero te ver. Cadê você? Estou te esperando. Levanta a mão assim, ó. Na hora que você levantar a mão, o anjo agarra na tua mão. Vem, vem meu filho, vem. Vem que essa cadeia, alaxébia, alabacalassuri miranda labachai, oramente coma na súbria, elemanassia. Tem cadeia quebrando. Tem cadeia quebrando aqui. A sua vida está toda de cabeça para baixo, mas Jesus está dizendo: eu restauro a sua vida agora. Atenda-me. Vem, vem, vem. Estou te esperando, estou te esperando, estou te esperando, estou te esperando. Jesus, vem minha filha, vem, vem, vem meu filho, vem. Estenda as mãos para cá. Pai, no mundo espiritual, essas vidas sempre foram tuas. Elas precisam receber o teu amor, a tua graça. O confronto do teu Espírito hoje foi com a alma delas. Cadeias quebraram, pedras rolaram, porque elas estão recebendo hoje salvação e vida eterna. Escreve o nome delas no livro da vida, da alegria da tua salvação. Cumpre, pois, com a tua promessa, e faz assim para que o teu nome seja glorificado. Nós, agradecidos, oramos por essas vidas, não em nosso nome, mas é no nome amado de Jesus, que vive não só hoje, mas reina por toda a eternidade. A igreja cela comigo dizendo: dá um aplauso para Jesus.